Nos dois vídeos anteriores nós falamos sobre perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. E ali está um estudo sobre os perigos judaizantes. Os perigos judaizantes. Pessoas que são justificadas, lavadas e remidas pelo sangue de Yahushua, são filhos na condição de filhos, mas que infelizmente, por faltar-lhes o discernimento espiritual, às vezes se deixam levar para novamente os procedimentos da lei, se autocondenando, quando na realidade deveriam estar invocando a presença do Altíssimo em espírito e verdade, na condição privilegiada de filho. Essa é uma das artimanhas de Satanás, tentar fazer com que os crentes, os filhos de Yahu, chamados Yahu Shorim, se voltem para um comportamento de autocondenação. E novamente, é como subindo assim uma montanha, e quando eles estão perto de atingir o topo da montanha, chegar no lugar desejado, aí desce de novo. Voltou. Aí vai de novo. Uma ilustração um pouco pobre, mas que ajuda. Não é elevador, né? Vive subindo e descendo, subindo e descendo, descendo, subindo. Quando você busca a presença do Altíssimo, você o faz na condição de filho privilegiado, remido, abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Yahushua, conforme Efésios 1:3, ou está buscando a sua salvação. Bom, se você está buscando a sua salvação, porque, obviamente, ainda não obteve a riqueza maior, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Me faz lembrar também aqui, livro do profeta Yirmiyahu, conhecido como profeta Jeremias, capítulo 8, versículo 20. Passou a cega, findou o verão, nós não estamos salvos. Mensagem. Essa mensagem eu já ouvi há muitos anos atrás, através de um irmão que foi realmente dada pelo Espírito da Verdade. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Qual é a sua condição hoje, na presença do Altíssimo? Eu perguntei uma senhora aqui em Belo Horizonte, por sinal muito conhecida, porque é uma pessoa de projeção quase nacional. Eu perguntei a ela, que já é conhecedora das Escrituras, a senhora está preparada para a vinda do nosso Salvador amado? Ela disse que estava se preparando. Veja como as coisas aparentemente parecem certas, mas tem uma distância entre uma e outra. Estar preparado à semelhança das virgens prudentes. Não importa o dia nem a hora, elas estão aptas para serem raptadas, arrebatadas. Está se preparando, veio o noivo, fechou a porta e foi impossível recuperar o seu tempo perdido, tudo que fizeram, perdeu-se tudo. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Você busca a presença do Altíssimo em oração, na condição de filho, então para com essa mania de se autocondenar. Agora, pois, já não há condenação para os que estão em Yahushua, que não andam segundo a carne, segundo o Espírito. Uma irmã lá de Brasília nos mandou um estudo, até foi colocado, você pode depois acessar os comentários dela falando sobre esse comportamento judaizante de muitos.
Muitas pessoas são atraídas por esse tipo de comportamento judaizante que não se aplica mais a nós, nem com pequenas imitações, que dirá no seu aspecto de prática judaizante, propriamente dito. Você é filho? Você é filho? Você é participante de toda a promessa escritural a seu favor, a salvação dele. Eu tenho aqui convivido com pessoas durante algum tempo e eu mestro muitas palavras às vezes para proferi-las, porque depois que solta, né, no vídeo aí, só se fizer uma correção sobre a tela aí, etc. Mas as palavras, quando a gente fala, depois para recuperar é difícil, não é mesmo? Escrevendo não, você vai lá e corrige, tudo bem. Mas a maioria das pessoas com quem eu tenho convivido, que se diz crentes, conhecedores da palavra, e saíram do sistema que eu vejo aí através da internet, a maioria dá uma demonstração assim de que ainda não tem consciência do que significa ser salvo. Não tem consciência. Pela mensagem que eles propagam, você vê que eles estão buscando algo que ainda não alcançaram, às vezes até bem intencionado. A partir do momento que você entrou, que você participa do reino de Al-Hul e na condição de filho, a sequência é outra. Conheçamos e prossigamos. Aí vai entrar justamente o que nós registramos aí no segundo vídeo. Devemos continuar orando, buscando, sim, mas não mais na condição de condenados ou buscando a salvação. Se ainda não fez, é óbvio, né? Você vai ter que buscar a salvação da sua alma. Mas se você já aceitou o Salvador, já é filho do Altíssimo, que história é essa agora de estar se autocondenando? Me desculpe a expressão, mas isso é uma burrice de um grau tão elevado. Isso é uma prova de burrice impressionante. E ela é caracterizada desses aspectos aí, desses procedimentos judaizantes. E que tem a participação ativa do inimigo mortal da humanidade, Satanás. É ele que tenta fazer com que o crente, o filho do Altíssimo, se volte para um estado de condenação. Aí, novamente, estou buscando. Pela linguagem, pela maneira de se pregar. Agora, você está no primário, você sai do primário, passa pela fundamental, depois você vai e faz segundo grau, vai para pré-vestibular, entra na faculdade, faz um mestrado, depois do mestrado você faz um doutorado, depois do doutorado um pós-doutorado. Não é assim um procedimento normal na vida secular? Na vida espiritual, uma sequência. Conheçamos e prossigamos em conhecer aí Al-Hul. Não é conhecer e depois retroceder. Conhecer e prosseguir em conhecer. Isso envolve também as nossas orações, nossos pedidos com autoridade. Não é? Por exemplo, as ameaças desses terroristas aí, dizendo que vai atacar o Brasil, isso, aquilo outro. Você tem a autoridade dada pelo Altíssimo para ordenar a esses demônios que se calam definitivamente. Você tem autoridade, eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada absolutamente vos causará dano algum. Lucas 10, 19. Você tem autoridade sobre as forças das trevas. Vou contar um simples exemplo aqui, mas que representa muito em relação
ao mundo espiritual. Estávamos eu e a minha esposa em um determinado ponto de ônibus, um cidadão olhava para nós com um olhar assim, de pessoas que não estavam bem intencionadas. E olha o que eu fiz. Eu orei da seguinte maneira: ó Salvador amado, fura os olhos desse demônio aí que está olhando para nós. Eu vi que era um olhar diabólico, o intuito de assaltar qualquer coisa, não sei o que era. E naquele exato momento em que eu usei essa expressão, sabe o que aconteceu? O cara botou as duas mãos nos olhos e deu um grito. É dizer que era demônio mesmo, né? Você tem mais autoridade do que você pensa. Mais autoridade do que você pensa. Mas, infelizmente, muitos não estão exercendo essa autoridade, esse direito, esse privilégio, porque estão regredindo. Lá em Brit, capítulo 10, deixa uma marca aqui para nós concluirmos. Não terminamos porque é impossível. O Altíssimo não tem prazer naqueles que retrocedem. Não é assim que está escrito? Vamos lá. Meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se entrar no mérito se esse crente pede ou não pede a salvação, isso aí são dois extremos. Oportunamente poderemos até falar a esse respeito. Você, na condição hoje de filho, estar preparado, é inadmissível em um comportamento de retrocesso. É, inclusive, uma das artimanhas também de Satanás para colocar você em estado de insatisfação espiritual. Quando o inimigo não pode derrubar alguém com pecados grosseiros aí que todos nós conhecemos, o que ele faz? Ele tenta fazer com que você fique incompatibilizado com o Altíssimo. Crie dele uma ideia diferente. Muitos se desviam justamente nessa área aí que ele atua. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou antes por todos nós o entregou, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8,32. Aí Satanás vem, não é bem assim não, você vai ter que sofrer. Não. Pega lá o texto lá de Yohanan 16,33, no mundo tereis aflições, é assim mesmo. Mas esquecem de ler totalmente o versículo de mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o real sentido do texto ali não é viver aflito, não. No mundo você está sujeito às aflições. São erros grosseiros que as pessoas praticam e aí ficam com aquela cara de moribundo quando deveriam estar dando brados de alegria. Pense nisso e pratique pelo Espírito da verdade.